Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar do SM Educamos. Hoje nós vamos falar sobre o gerador de horários. Nós temos um módulo que complementa o Educamos. Esse gerador de horários, ele auxilia a escola ou a coordenação a programar, calcular e montar o horário do próximo ano letivo, tá bom? Então, a ideia aqui hoje é explicar um pouco para vocês alguns conceitos e como funciona esse gerador de horário. E, claro, logo após a gente vai estar à disposição para marcar alguma reunião com vocês mais específica, onde vocês vão precisar abrir um caso para a gente, pelo Educamos Makers, para a gente ter esse momento e entender a rotina de cada escola, tá? Isso é muito importante também, porque acaba que cada escola possui particularidades e é muito normal isso, tá? Entre outras coisas, o gerador de horário ele possibilita que você defina disponibilidades e indisponibilidades tanto de professores, quanto da turma, quanto de uma sala de aula. Ele vai te auxiliar também e vai apontar para você conflitos de horários. Ele faz uma verificação se a quantidade de aulas que você está prevendo, se existem janelas de acordo com essa previsão sua. Então, ele consegue fazer toda essa configuração. E uma característica que eu considero uma das mais importantes é que, como ele está vinculado ao Educamos, você não vai ter retrabalho. Então, você importa as informações do Educamos, trabalha essas informações no gerador e depois você volta o horário montado para o Educamos. Então, você não tem um trabalho de ir lá e lançar o horário manualmente de novo no seu sistema acadêmico, no caso que é o Educamos, tá bom? Então, lembrando mais uma vez que lá vocês têm um botãozinho ali de perguntas e respostas, que está no menu superior. Então, mandem suas perguntas para a gente, que no final nós vamos respondê-las. Hoje, a equipe que estará comigo aqui vai estar me auxiliando nessa apresentação. Temos a Márcia, a Débora, o Antônio, tá bom? Então, para iniciar a apresentação, nós vamos começar com a Márcia, que vai falar sobre os pré-requisitos do gerador de horário. Pessoal, é muito importante, porque o gerador de horário ele tem alguns pré-requisitos. Depois a gente vai também, quando eu enviar o vídeo, passar um PPT, algum documento para vocês terem de referência, tá bom? Então, Márcia, pode compartilhar sua tela. Olá, boa tarde. Eu sou Márcia Mello, sou consultora SM Educamos e vou apresentar para vocês quais são os pré-requisitos para vocês utilizarem o gerador de horários. Bom, o primeiro deles é que vocês façam a criação do novo ano letivo no SM Educamos. Porque normalmente o horário ele será feito para o ano letivo seguinte. Então, antes da utilização, será necessário criar o curso para o qual o horário será feito. Então, o curso está vinculado ao calendário, tá? Para criar o ano letivo, nós estamos aqui no ano letivo de 2024, então vocês acessem dados, promoção. Nós tivemos um webinar específico sobre promoção, então, grande parte do que eu vou falar aqui, ele está também nesse webinar de criação do novo ano letivo no Educamos, no nosso YouTube da SM, onde tem todas as gravações dos webinars. Então, nesse caso, eu já tenho o ano letivo de 2025 criado. Para as escolas que ainda não têm, o botão criar vai estar habilitado, aí a escola vai clicar nesse botão criar. O Educamos, ele já vai identificar qual é o próximo ano letivo, que no caso é 2025. E aí é só aceitar lá os processos na tela, e aí o Educamos ele cria um ano letivo e com isso ele copia várias informações de 2024 para 2025. Então, uma vez criado o ano letivo de 2025, vocês precisam acessar o ano letivo de 2025 para atualizar e fazer as configurações necessárias. Então, no caso, aqui onde tem a área da foto, vocês alterem aqui o calendário escolar para 2025. Seleciona, depois clica nesse tique
ele vai atualizar o Educamos para o novo calendário escolar. Então, vocês conseguem visualizar o calendário que vocês estão trabalhando aqui no ano letivo e também na foto. Bom, é preciso que vocês criem e atualizem as grades horárias. Onde que vocês fazem isso? Aqui dentro de dados, horário. Essa tela aqui ela é muito importante, porque, por exemplo, aqui vocês vão determinar qual é o início e o fim do ano letivo e criar toda a grade de horário, né, que o início, o término de cada aula e os intervalos de recreio ou de almoço, se tiver, tá bom? Então, clicando dentro do horário, se você fez uma cópia, né, do ano letivo se você criou o ano letivo de 2025, o horário já vem conforme o ano letivo atual. Vocês podem fazer as edições. É necessário alterar a data de início e término, porque de um ano para o outro, essas datas elas alteram, tá bom? Então, uma vez feita essa atualização, o próximo passo é vocês atualizarem as salas de aula, onde em dados, salas de aula. Essas salas de aulas, elas são muito importantes estarem todas cadastradas aqui, porque elas vão ser vinculadas às disciplinas, aos conteúdos curriculares dos currículos. Okay? A próxima etapa é vocês vincularem essas grades horárias que vocês criaram às turmas. Então, onde vocês fazem isso? Em dados, níveis. Nesse momento, vocês também já fazem uma revisão das turmas que vão ser oferecidas no novo ano letivo. E nesse momento, em cada curso, em cada ano e em cada turma, vocês abrem a turma, clica sobre ela, ó, já selecionei o curso aqui no canto superior direito, então eu estou trabalhando com ensino médio, EM, EF, ensino fundamental e educação infantil. No ensino médio, eu tenho o primeiro, segundo e terceiro anos. Então, no primeiro ano eu tenho essas turmas, então eu preciso clicar na turma, posso fazer as edições, de repente esse ano eu quero chamar de um outro nome, posso editar, mas uma informação muito importante é que essa grade ela esteja vinculada aqui. Quando vocês fazem a criação do ano letivo de 2025 no Educamos, se vocês estão utilizando 2024, ele já vai trazer a grade nesse momento. Porém, vai vir a data de 2024, de início e término, até. Então, vocês precisam atualizar essa data para a data de 2025. Tá certo? A próxima configuração, pré-requisito necessário, que é a promover o currículo. Onde é que vocês fazem isso? Em avaliação, currículo. Vocês precisam fazer as configurações dos currículos de todas as turmas para que vocês consigam trabalhar com essas turmas no gerador, tá? Se a escola, por exemplo, ela já utilizou o Educamos em 2024, a opção mais rápida de promover o currículo para o ano letivo, do ano letivo anterior para o novo ano letivo, é utilizar o processo de promover currículo. Então, primeiramente, você seleciona um curso, depois a turma. Nesse caso, ela já está promovida, mas onde que é o processo? É aqui em Processos, na aba Processos. Desce a tela, é em Promover currículo. Aqui, quando vocês clicam, ele vai perguntar qual é a turma de 2024 que você quer promover. Normalmente, é a mesma turma, né, para 2025. Depois, ele vai mostrar todos os componentes curriculares. Vocês podem selecionar os componentes que vocês desejam, alguns ou todos, depende das marcações que vocês fizerem, e depois é só clicar em promover. O Educamos vai começar o processo de promoção, ele copia os componentes curriculares dessa turma de 2024, passa para 2025. Como nós estamos na aba Processos, depois tem que voltar para a aba Gerais, tá? Para vocês conseguirem visualizar e fazer as edições necessárias. Agora, caso a escola ela não tenha utilizado o SM Educamos antes, ela é uma escola nova, ou tenha havido alterações legislativas, a opção importar componentes curriculares
aba Processos, essa opção, ela é a mais indicada, porque ela vai permitir que vocês copiem as disciplinas desejadas para aquela turma que vocês escolheram, né? Que é essa turma aqui de cima. E ele vai pegar um banco de disciplinas, por exemplo, ó, vou clicar, eu vou selecionar uma turma, tá? Ainda vai ser o primeiro, eu posso selecionar os componentes que eu quero, tá bom? E importar. Essa base, ela já está atualizada de acordo com a base da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Bom, também tem o botão aqui de importar, uma vez selecionados os componentes curriculares, ele vai importar os componentes selecionados para a grade dessa turma que está selecionada. A outra opção é o seguinte, quando vocês criam uma turma nova, por exemplo, estou no primeiro ano, vou ter, nesse próximo ano letivo, também o primeiro ano B. Nesse caso, a opção de copiar componente curricular, nesse botão copiar componente curricular, ela permite que vocês copiem em uma turma as disciplinas que vocês escolhem para outra turma, tá bom? É muito importante, se vocês criam uma turma nova, vocês utilizem o mesmo ano e a mesma turma, porque quando o Educamos ele copia, essa sigla, ela sempre vai estar vinculada, por exemplo, ao ano. Então, eu estou no primeiro ano, a sigla, o final dela vai indicar o ano que eu estou copiando, tá bom? Que eu estou usando. Dá para alterar depois, mas vai dar mais trabalho. Então, porque aí tem que ser feito uma a uma. Bom, uma vez os currículos já vieram para cá, para abas gerais, o que que vocês precisam? Uma vez criados esses currículos, é preciso que vocês atualizem os professores de cada componente curricular, verificar se é o mesmo professor para 2025. Tem que atualizar também as sessões. Bom, para atualizar o professor, vocês podem clicar aqui, vocês conseguem visualizar as opções. Agora, para incluir um professor, basta passar o mouse aqui na linha do componente curricular, na coluna Prof, clicar na lupa e buscar o nome do professor que vai ministrar esse componente curricular. Uma vez localizado o professor, basta selecionar e aceitar, tá bom? Esse professor automaticamente vai para a inclusão aqui de professores desse componente curricular. Depois vocês conseguem atualizar quem vai ser o titular dela. Na aba Sessões, aqui tem o número de sessões, deixa eu só caminhar um pouquinho mais para cá, para ficar mais confortável, para vocês visualizarem. Basta clicar, vamos supor que esse componente curricular, ele não é uma aula, ele vai ser duas. Nesse momento, vocês conseguem clicar sobre o número de sessões e adicionar sessões ou mesmo tirar sessões. Então, se for duas aulas aqui, eu tenho só uma aula. Basta eu incluir uma aula, clicar no botão mais, o Educamos ele já cria uma nova linha aqui. E vocês podem vincular os professores que vão dar essa segunda aula. Outra informação muito importante é a sala de aula. É importante que vocês vinculem aqui qual é a sala de aula que vai ser utilizada para esse componente curricular. Porque para o gerador de horário essa informação é muito importante. Bom, em relação à grade horária, o Educamos, ele sempre, para você utilizar o gerador, ele trabalha com 60 minutos. Então, mesmo para os componentes que trabalham, para as escolas que têm grades de 45 minutos, se vai utilizar o gerador de horário, é importante que seja parametrizado na grade, que é de 1 hora, tá bom? Dá para atualizar também na grade, e aqui também, olha. É aqui, né, Rubismar, de 1 hora? Bom, o importante aqui na grade, olha, Já tá com dentro uma de... hora aí. Já Ele é estava com 1 hora? Ah, então por só isso um que ele não detalhe, Márcia. permitiu, tá? Sim, só um detalhe. Aqui ele vai herdar a quantidade de horas que você colocou lá na grade. Mas é Isso, porque... importante acompanhar aqui. Imagina que é uma sessão. Clica na bolinha azul novamente, Márcia. Ah, é que está com horário gerado. Tá com Então, mas como está com vou horário pegar uma gerado, outra ele não turma. deixa você clicar ali de novo. Mas depois ele pega uma outra turma que ele vai deixar, só Isso, para. deixa eu pegar uma turma do 9º ano. Se não for a mesma grade, né? Ele vai permitir, mas acredito que não.
Aí ele mostra as Aí ele sessões. Aí mostra as sessões. escolhe isso. Tá certo? Então tá, é isso. Essas informações são muito importantes que sejam atualizadas antes de utilizar o gerador. Bom, bom, essas informações, elas também podem ser alteradas via gerador de horário. Então, uma vez atualizado lá, uma vez consolidado o horário no gerador, ele atualiza aqui. Mas nós recomendamos que vocês façam essas atualizações no próprio currículo, para que essas informações, elas, quando forem importadas para o gerador de horários, venham as informações que são as cadastradas dentro do currículo. Bom? Bom, a escola, ela se interessou, vai utilizar o gerador de horários. Qual que é o caminho, né, para ela fazer essa utilização? Primeiro, o gerador ele é um dos módulos do SM Educamos. Então, quando a escola solicita a sua ativação, ela vai receber uma licença, um número de licença da equipe de atendimento que será necessária essa licença quando você vai fazer a instalação do gerador. Para qualquer consulta ou mesmo solicitação, vocês devem utilizar os meios usuais, que tem o telefone da ESM de suporte, que é o 0800 8000 474569, ou a página do Educamos Makers, que vocês conseguem acessar, no caso, a escola, nesse botão de interrogação em Educamos Makers. Márcia, faltou um detalhe. Certo. Faltou lá em dados perfis, tem que dizer que quem vai fazer o uso do gerador de horário tem que ter Sim. acesso à parte de currículo em dados perfis. Só mostra isso, por favor. Exato, olha, em dados perfis, o perfil que for utilizar o horário, é necessário que ele tenha permissões, né, de acesso total. Vou clicar no perfil. Dentro do módulo avaliação, ele precisa ter acesso a currículo. De preferência, os processos automáticos, mas é importante também liberar todas as outras opções, tá bom? Então, uma vez feita a liberação aqui em perfis, armazena a tela para salvar essas alterações, para que esse usuário que vai utilizar, ele tenha acesso ao gerador, porque senão ele não vai conseguir acessar devido às faltas de permissões. Bom, como que baixa o gerador de horários? Ele não é um módulo que fica no Educamos, no SM Educamos Web. Ele é um programa à parte. Então, nós passamos um link para vocês. É esse link que eu vou clicar aqui. Só pegá-lo aqui. É esse link. Então, aqui tem as instruções para que vocês façam os downloads e também tem os pré-requisitos de instalação na máquina e também de hardware e software que precisam ter para que vocês consigam instalar o gerador de horários, tá bom? Dá para também, nessa opção de baixar também os componentes para fazer a instalação do programa gerador de horários na máquina de quem vai fazer a utilização do gerador. Tá bom? Tem vários pré-requisitos para instalação, a gente vai passar isso, nós vamos disponibilizar o PPT com todos os pré-requisitos para que vocês verifiquem esses pré-requisitos técnicos de cada máquina antes de fazer a instalação, tá? Mas o processo seria clicar no botão instalar ou install, como o meu navegador tem em inglês. Ele vai fazer o download do setup. E aí ele vai trazer essa tela para que você leia os dados, né, referentes à instalação. Clique em aceitar e aí vai começar o processo de instalação. Aí agora eu já passo para o Robismar, que ele vai continuar a apresentação. Obrigada. Pode dar um aceito no seu, para ficar. Legal. Então, vamos continuando aqui. Então, imagine que você já fez a instalação. A primeira vez que você vai acessar o gerador, ele vai te pedir usuário, senha e a licença.
Então, como a Márcia já comentou, a licença é muito importante que vocês depois sinalizem para a gente através de um caso. Eu vou pegar a minha licença aqui. Deixa eu só achar lá. Muito importante, o seu usuário e senha é o mesmo usuário e senha do Educamos. Então, vou colocar meu usuário e minha senha aqui e vou colar a licença aqui dentro do meu registro de licença. E vou clicar no cadastro aqui. Ok, a primeira vez que ele fizer o acesso, ou nas próximas vezes que você acessar, porque você pode ir trabalhando na consolidação, no gerador de horário, você vai sempre ter essas três opções. Abra o último arquivo. Quando você já estiver utilizando essa opção, já vai vir com o arquivo, o nome do arquivo que você utilizou pela última vez e que você salvou aqui na frente, tá? Eu estou usando agora a primeira vez, eu posso abrir um outro arquivo se eu tivesse feito um backup, alguma coisa. Então, essa questão do arquivo é muito importante, porque muitas vezes quem trabalha com gerador de horário, ele começa às vezes fazendo na escola e depois vai terminar no computador pessoal dele ou no computador em casa, alguma coisa assim. Então, você pode salvar um arquivo e levar para sua casa, ou você pode compartilhar o arquivo com outra pessoa. A gente vai mostrar isso também aqui durante a nossa formação. Nesse caso aqui, eu quero importar do Educamos, ó. Eu vou clicar aqui no último botão, porque eu não quero cadastrar tudo do zero. Eu quero aproveitar as informações de turma, de professor e tudo ali, sala e tudo mais. Vou clicar no próximo. Ele vai me perguntar o ano letivo, muitíssimo importante. Nós estamos gerando horário para o próximo ano letivo. Não peguem o ano letivo corrente. Por quê? Já tem horário definido, já estão acontecendo registros de presença, envio de tarefas e tudo mais. Então, muito cuidado para não fazer uma solução em cima do ano corrente. Então, muita atenção. Caso você vai acessar o gerador e não tem ainda o ano letivo de 25 na sua escola, solicite a secretaria ou alguém da coordenação da escola para eles criarem primeiro o ano letivo. Então, vou clicar aqui no ano letivo e vou escolher a minha grade. O Educamos trabalha com grades horárias. Então, aqui nesse caso, a gente vai usar a grade SM Educamos 2025, que é a grade do ensino médio. Vou explicar o que é o conceito de grade horária também ali daqui a pouquinho. Vamos clicar no próximo. Ele vai carregar para a gente. Vou maximizar aqui um pouquinho para melhorar a nossa visualização. Quando eu falo grade horária, é essa montagem, ó. Então, a nossa grade, que a gente está usando de exemplo aqui do ensino médio, a aula começa às 7 da manhã e vai até meio-dia e 20. Ela possui 6 períodos. Claro, tem grades dos colégios que vão ser 5 períodos por dia. Outras grades pode ser uma grade de integral, que eu vou ter manhã e vou ter tarde. Então, dessa forma que você vai fazer o cálculo e vai usar o Educamos também. Em relação às grades, e você tem os botões aqui em cima, antes de eu falar das grades. Então, cada botão desse também é super importante, tem uma finalidade. Aqui, se você passa o mouse, eu posso ajustar aqui a exibição, ó, arrastar para lá, para cá. Posso esconder o menu lateral, principalmente quando eu estiver trabalhando com a solução, é interessante. Eu clico de novo na setinha, ele traz de volta para mim. Aqui no menu lateral, então é o nome da escola. Tenho aqui os cursos, que são as turmas. Então eu vou trabalhar agora, como eu falei, com o primeiro ano, o segundo e o terceiro. Quando eu clico no maisinho da turma, eu tenho meus componentes curriculares, ou as disciplinas, tá? Vou minimizar aqui um pouquinho. Se eu clico novamente em cima, tem os professores. Então, estão todos os professores aqui, ó. Professores que estão relacionados a essas turmas, tá? Beleza, salas de aula. Então, como o pessoal falou, tem uma sala de aula aqui também. E tenho aqui ainda o espaço de reuniões e de acompanhamentos, que eu também posso definir aqui no nosso horário. Beleza, depois, durante a formação, a gente vai ver alguns detalhes
sobre todas essas configurações aqui, vamos entender direitinho para que serve cada coisa. Aqui é o menu lateral, então. Muito importante, aqui embaixo está a versão do gerador, 1.147. Então, em alguns momentos, quando abrir atendimento, alguma coisa é importante citar para a gente qual a versão você está usando, tá bom? E passo aqui para cima, que eu tenho alguns botões. O botão novo é para eu zerar a minha solução e reiniciar a solução. O aberto aqui é para eu abrir um arquivo. Então, eu clico nele, posso localizar um arquivo e carregar, continuar trabalhando em casa. Imagine que você entrou, se esqueceu que tinha um arquivo salvo. Então, aqui ainda eu posso carregar um arquivo, não tem problema. Os botões de salvar, salvar como. Posso imprimir o horário daqui também, não preciso subir para o Educamos. Daqui ele possibilita impressão do horário ou do professor, das salas. Então, tem algumas opções aqui dentro, ó, na impressão. Tenho aqui uma configuração que é muito importante. Depois a gente, no nosso manual que a gente mandar, a gente vai mandar detalhado isso aqui direitinho para vocês, tá? Vou fazer alguns ajustes aqui. Então eu não quero deixar acompanhamento de professor, vou deixar 0. E aqui também vou deixar 0. Porque aqui eu não quero. Em algumas escolas, determinados professores, eles, além de dar aula, eles têm uma carga horária complementar, que ele tem que cumprir na escola. Ou 1 hora, 2 horas, varia bastante. A gente vai deixar para fazer essa configuração direto no sistema. O pessoal da minha equipe me lembra que o que a gente tinha acordado aqui. Então ia ficar aqui e aqui embaixo na disciplina a gente ia penalizar também, né? É isso? Alguém me ajuda a lembrar? Isso. Aí era 50% na disciplina, Certo? 100% no espaço em branco e 100% Ok. também nessa última opção. Ok. Aqui o que a gente está falando é de não. Se a gente deixa 0, o cálculo do gerador depois, ele pode deixar espaço ou deixar lacuna nos horários dos professores. E eu não quero isso, né? Eu quero otimizar o meu horário ali, tá? Aqui em cima, eu tenho aqui alternância da disciplina. Se eu não quero possibilitar que disciplinas que tenham mais de 3 aulas, que elas não aconteçam seguidamente. Por exemplo, eu vou ter uma aula de matemática na segunda, 2 aulas na terça e uma na quarta, então eu não marco essa opção. Eu quero deixar que ela possa ter em qualquer outro dia, não tem problema. Se eu colocar aqui para cumprir, ele não vai deixar uma disciplina que tem mais de 3 sessões, mais de 3 aulas, em dias seguidos, tá? Então a gente consegue parametrizar isso também. Acho que era isso, né? A tela tá igual a gente falou, né? A gente tinha colocado 30 e embaixo também nos pixels de separação entre as unidades. Ou embaixo onde Ok. está 24. Aqui 30. Esses pixels aqui é a forma que você exibe aqui o quadradinho, as lacunas aqui, ó. Isso aqui é de acordo com a configuração da sua máquina. Então, tem máquina que vai ficar mais confortável um determinado tamanho e tem outra máquina que vai ficar de outro jeito. Isso vocês vão alterar aqui, ó. Pixels de separação entre unidades. Se eu colocar 40, vai ficar um pouco maior. Ok? Então, depende muito da resolução de cada monitor, só para vocês saberem que tem essa configuração. Vamos voltar para 30 aqui. Beleza. Aqui em cima eu ainda tenho grades. Para que é esse botão? Imagina que na escola, você que vai organizar o gerador, você é responsável por fazer o horário do fundamental e do médio. E as grades são totalmente diferentes. Você tem uma grade do fundamental e você também tem uma grade do médio. Então, clicando nessa opção de grades, ele deixa você adicionar outras grades para você não fazer separado, para fazer conjunto. Não tem problema, o Educamos deixa você fazer isso. Ele só pede para você escolher a grade de referência lá no início, por uma coisa informativa mesmo e cadastral ali, que você tem que definir uma. Mas posteriormente você pode vir aqui e trocar e adicionar aqui as suas grades. Tá bom? Tenho aqui o outro botão que é professores. Deixa eu clicar aqui para o lado. Deixa ele carregar para mim primeiro. Ó, aqui ele vai trazer os professores para mim. Então, todos os meus professores estão aqui. Depois o Antônio vai mostrar ali como que adiciona, como que troca professor.
a gente consegue fazer também. Todas as mudanças que nós fizermos aqui, elas vão subir de volta para o Educamos também. Muito importante. Deixa eu abrir aqui para ficar um pouco melhor. Aqui eu tenho a sala de aula, também consigo consultar as minhas salas aqui. Ó, aqui estão aparecendo todas. Não só as salas que estão relacionadas às turmas, mas aqui todas as salas. Se eu vier aqui na sala de aula, são as salas que estão relacionadas, ó. Mas se eu volto ali no cadastro de sala, ele traz tudo que está lá no Educamos. Aqui eu tenho a possibilidade de excluir, é quando você tem uma solução e quer começar tudo de novo. Pode excluir tudo e fazer de novo. O checando ele vai fazer uma verificação cadastral. Então, ó, ele está mostrando que a verificação da configuração foi concluída com sucesso. Aqui o que ele faz? Ele está olhando lá para a sua grade. Eu já vou me avançar um pouquinho aqui só para mostrar um exemplo de validação. Depois a gente vai mostrar também, mas só para vocês entenderem o que é esse checando. Vou pegar a disciplina aqui de geografia e tem uma aula. E eu vou adicionar uma aula para ela. Ok? Então, aceitar. E eu vou pedir para ele checar de novo. Ele vai dizer para mim, ó. Então ele vai dar vários avisos. Se não tiver professor em alguma disciplina, ele vai mostrar para você. Nesse caso aqui ele está falando o seguinte, ó. No primeiro ano não tem horas suficientes disponíveis. Por quê? A minha grade ela estava certinha. E lembrem-se que eu tenho 5 dias na semana e tenho 6 horários por dia. Então 5 vezes 6 é 30. Como eu adicionei uma disciplina aqui, ele está achando, eu deveria ter 38, 31 espaços pelo meu cálculo de sessões. Então aqui está dando 31 sessões e está dando 30 espaços. É isso que ele está te alertando. Tá? Então a forma de contornar isso é vir aqui e tirar uma sessão. Aceitar, e eu calculo novamente, e ele vai calcular. Pronto. Ou melhor, tinha que checar, né? Cliquei no botão errado. Ó. Checar. Checagem correta. Beleza. O próximo passo é o calcular, que é para ele te dar a solução. Só que antes do calcular, tem que configurar as disponibilidades, verificar a situação de cada professor, qual dia ele pode dar aula, qual dia ele não pode dar aula. Então, fazer todos os ajustes nas disciplinas, de aulas geminadas que vamos ter e outras coisas que nós vamos ver daqui a pouco com a Débora. Tá? O outro botão que nós temos é o consolidar, que é o último botão. Depois que tiver tudo pronto, eu vi a solução do meu horário, ele vai carregar aqui, ó, as sugestões de horário para cá. Vi a solução do horário, tá tudo certo, todos os professores felizes. Aí eu posso clicar no consolidar e subir a solução para o Educamos. Tá? Aqui eu posso criar uma nova solução ou abrir uma nova janela. Clicar aqui. Ele vai abrir uma outra janela aqui em paralelo, ó, para eu trabalhar. Então, claro, para quem, se tiver 2 monitores, posso trabalhar ao mesmo tempo para ver as duas, mais de uma solução ao mesmo tempo, como que está ficando. Aqui eu vou fechar isso. Tenho aqui, eu posso, à medida que eu estiver fazendo, eu posso definir um ponto de restauração. Isso para quem trabalha com arquivo, com quem tem soluções muito pesadas ou tem que fazer muitos horários. É interessante, você salva e determina um ponto ali de restauração depois, que se o seu arquivo que você salvou deu algum problema, você pode recomeçar a partir desse ponto de restauração. Tá bom? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou salvar o arquivo. Imagina que eu estou trabalhando e a gente está compartilhando, né? Então eu vou dar um salvar como aqui. Ele vai sempre salvar como .or, H-O-R. Então você organiza sua pastinha, cria uma pastinha ali e salva. Eu já vou salvar por cima desse 2025 e salvar sim. Então a Débora, quando for fazer agora, ela vai buscar esse arquivo meu e vai continuar a partir desse momento. Eu sou Débora, sou consultora do SM Educamos, e agora eu vou abrir esse arquivo para dar continuidade e colocar as restrições. Abri aqui o gerador de horários e vou buscar aquele arquivo clicando aqui no botão novo, tá? Cliquei aqui. Abra outro arquivo, então vou escolher essa opção para buscar aquele arquivo e dar continuidade ao que já foi cadastrado.
Então, ele está aqui, ó. Procure dentro da pasta do Canvas, do webinar, vou abrir o arquivo. Próximo. Então, aqui ele abriu o arquivo que já foi salvo, tá ok? E eu vou fazer o que agora? Eu vou colocar as restrições, tá? E o que são as restrições? Eu preciso mostrar para o gerador de horários quais são as restrições que eu tenho dos meus cursos, das minhas turmas, tá? Dos professores e também das minhas salas de aula. E vamos, lidando com esse menu lateral aqui, então vamos iniciar com as restrições que eu possa ter em relação às salas de aula. Então, eu vou abrir aqui, vou clicar aqui em cima, vou colocar aqui nas restrições. E se eu tenho alguma restrição na minha sala de aula, eu posso colocar nesse espaço. Como o Robismar falou, nós estamos trabalhando com essa grade aqui de horários diários, eu tenho 6 sessões diárias, e eu já criei minha grade horária certinha. Então, quando a escola já cria a sua grade horária certinha, colocando que não tem nenhum, né, a sala de aula está disponível em todos esses horários, eu não preciso colocar nenhuma restrição nessa sala de aula, nesse curso, tá? Aqui no meu caso, como a minha grade está totalmente correta, eu não vou colocar. Mas se eu quisesse colocar alguma restrição de horário, eu poderia também, tá? Eu poderia colocar, por exemplo, que na terça-feira, nessa turma aqui, eu vou colocar uma restrição nesse horário aqui de biologia. Ó. Na segunda-feira. Eu posso colocar como marcar como indisponível, tá? Então, eu posso colocar aqui, nessa turma aqui, na segunda-feira, colocar como indisponível a biologia, tá? Aqui, outro espaço muito importante que a escola já precisa ter em mãos na hora que vai configurar seus horários, são as restrições dos professores, tá? Quando você clica aqui na aba professores, ele vai abrir todos os professores referentes a essa grade. Então, quando eu clico aqui num professor, na Adriana, por exemplo, e clico aqui em restrições, ele vai pedir para que eu busque a grade, que é a grade SM do Camus 2025, e vai me mostrar todos os horários que eu tenho disponíveis. Então, o professor Adriana me passou que na segunda-feira de manhã, ela não pode, às 7 horas, ela não pode atuar na minha escola, tá? Então, quando eu clico aqui no botão direito, às 7 horas, na segunda-feira, eu posso colocar esse horário como indisponível, clicando aqui com o botão direito sobre o primeiro horário e marcando, ó, marcar como indisponível. E ele vai ficar assim, ó, com essa marcação vermelha. Toda vez que eu voltar aqui na Adriana, ó, ele vai ficar com esse horário indisponível. Então, eu posso gerar um horário, mas nesse primeiro horário aqui, ele não vai colocar nenhuma aula para essa professora Adriana, tá? E o que a escola precisa fazer? Passar por cada um dos professores e colocar as restrições que eles têm de horários. Então, é importante que, antes de fazer qualquer cálculo de horário, a escola tenha em mãos essa restrição de cada um de seus professores. Tá ok? Então, aqui o gerador, ele lida com restrições, com indisponibilidades. Então, eu vou clicando nos professores e fazendo as marcações, tá? Eu posso também fazer marcações, eu não preciso clicar de um em um. Eu posso selecionar aqui, ó, toda a faixa de horário de 7 horas e marcar, por exemplo, como indisponível, tá? Eu posso também aqui no caso do professor Alex, se eu quisesse marcar toda segunda-feira, eu clico aqui no primeiro horário, arrasto até embaixo e posso clicar com o botão direito e colocar como indisponível, tá? Eu também posso, se um professor colocou, eu tenho disponibilidade de trabalhar às terças-feiras, mas eu prefiro que não. Como é que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na terça-feira e posso colocar no botão preferencialmente não. O que o gerador vai fazer? Ele vai tentar arrumar um cálculo que não utilize essa terça-feira para esse professor. Vou clicar, ó, preferencialmente não. Ele vai colocar como amarelo. Ele vai tentar um cálculo para não utilizar essa terça-feira para esse professor. Porém, se for necessário, ele vai lançar as aulas e vai ficar com essa marcação amarela só para a escola ter esse conhecimento que foi sim utilizado esse horário
que a escola definiu como preferencialmente não, tá? Então, essa é a diferença entre... Aqui eu vou voltar como disponível, ó, vou selecionar tudo. Se eu marquei errado, eu também tenho essa opção, ó. Clica aqui com o botão direito e colocar marcar como disponível. Vai disponibilizar novamente esse horário, tá? Então, essa é a diferença de clicar aqui com o botão e marcar indisponível, que o gerador não vai utilizar esse espaço, e se caso ele for fazer um cálculo e ele encontrar dificuldade de achar uma solução pela indisponibilidade dos professores, ele vai mostrar esse aviso para a escola, tá? Então, marcar como indisponível, ele não utiliza esse horário e, preferencialmente, não, ele vai utilizar caso não consiga uma outra solução, tá? Então, aqui eu coloquei algumas restrições para os meus professores, coloquei aqui, ó, algumas restrições para a professora, então eu vou colocando de acordo com os professores. Depois disso, em sala de aula, eu posso também fazer uma restrição da minha sala de aula, tá? Procuro aqui a minha grade, vai mostrar, então, se, por exemplo, uma determinada aula acontece num laboratório de informática que é utilizado por muitas turmas. Eu posso colocar nesse horário, segunda-feira, eu não posso utilizar essa aula. Esse horário fica indisponível. Então, posso colocar aqui, ó, marcar como indisponível, tá? Nesse caso, como já tem, já foi gerado um horário, ele está mostrando que eu não posso colocar como indisponível, porque já tem aula marcada aqui, tá? É outra recomendação também, é outro aviso que o gerador também traz, tá ok? Então, aqui eu não tenho restrição, porque eu coloquei, são salas de aulas que eu estou usando, as minhas turmas do MED só usam essas salas de aulas, não tenho nenhuma restrição. Então, se eu não tenho restrição de salas, beleza, eu não preciso colocar. Nesse caso aqui, eu me concentrei em restrições para professores, tá ok? Depois disso, eu posso também, ó, clicando aqui em curso, procurar aqui dentro, clicando na minha turma e clicando em assinatura, verificar como eu vou fazer a disposição dos meus componentes curriculares. E como eu faço isso? Aqui, ó, cliquei aqui no ensino médio, no primeiro ano, e aqui eu tenho os meus componentes curriculares. Então, aqui eu quero ver como eu vou distribuir as minhas disciplinas que têm mais de uma sessão, tá? Porque a disciplina que só tem uma sessão, ela vai distribuir da forma que for, porque essa disciplina é solta. Mas eu tenho algumas aulas, por exemplo, aqui em matemática, ó, eu tenho 4 aulas. Quando eu clico aqui na sessão, ó, vou voltar aqui de novo para clicar, ó, sessão, dessa coluna sessão. Eu clico aqui, ó, em cima da sessão de matemática, ele vai me mostrar como está organizada essa minha sessão. Aqui eu coloquei que eu tenho 2 aulas que são geminadas, eu já uni essas aulas, e como eu faço isso? Vou voltar aqui, ó, vou colocar 4 sessões e 4 aulas. Então, aqui eu fico distribuindo, as minhas 4 aulas estão separadas. Tenho 4 sessões e as 4 sessões estão separadas. Mas eu quero que as aulas de matemática, ela tenha pelo menos 2 aulas juntinhas. Então, que ela fique uma aula geminada. Então, eu vou colocar aqui que eu quero 3 sessões e aqui serão 2 aulas juntas. Tá ok? E eu também tenho a opção de ativar uma distribuição dinâmica. Como é isso? Quando eu clico aqui nessa flag, abre essa possibilidade de escolher como eu quero distribuir essa aula na minha semana. Ah, eu posso distribuir a aula, uma aula sozinha no início da semana, depois mais uma aula isolada e a aula geminada. Ah, essa sim, ó, essa eu vou escolher por padrão, porque é esse cálculo que eu gostaria que aparecesse. Então, eu coloco em aceitar, tá? Então, toda essa organização que eu vou fazendo aqui nas sessões, isso vai ser refletido no gerador, porque eu posso escolher as aulas que eu quero manter unidas, tá? Aqui em Química, por exemplo, clico aqui. Eu quero que a aula de Química fique junta, fique geminada. Então, como é que eu faço? Clico aqui, coloco uma sessão com as 2 aulas unidas, tá? Então, aqui eu também transformei essa aula numa aula geminada. E posso também escolher como eu vou fazer essa distribuição. Nesse caso aqui, como eu coloquei geminada, eu só posso distribuir ela junta, tá? Clique em aceitar. Então, todas essas modificações eu posso fazer nessa coluna sessões.
tá? Aqui também a escola também pode escolher se quer modificar a cor, se quer colocar uma disciplina, estipular as disciplinas mais importantes na hora de distribuir, por exemplo, matemática, que tem muitas aulas, eu quero colocar com uma cor mais forte, eu posso também escolher, tá? E aqui também, em solução, se eu quero, por exemplo, eu tenho um professor, uma aula de robótica, e esse professor só vai uma vez na semana e ele só pode ir numa aula. Eu posso marcar aqui em solução, escolhendo a turma, eu posso colocar essa aula como fixa. Nesse caso aqui, eu vou colocar essa aula aqui, ó, de produção de texto como fixa, porque esse meu professor, ele só pode aplicar essa aula na quinta-feira às 8 horas. Então, eu clico aqui com o botão direito na disciplina e coloco como definir sessão. Ele vai ficar, ó, marcado como fixo, com esse símbolo aqui, que ele fixou essa aula. E mesmo que eu coloque um cálculo para o gerador de horários realizar, ele vai manter a disciplina nesse mesmo horário, tá ok? Então, é importante para aquelas disciplinas em que o professor ele não tem flexibilidade de horário. Eu preciso colocar determinadas aulas num único dia de semana, tá? Aqui também, em solução, quando eu clico com o botão direito, eu posso também ter detalhes da minha sessão. Então, quando eu clico aqui, eu consigo saber quantas sessões eu tenho, quem é o professor dessa disciplina. Então, aqui eu consigo todo o detalhamento dessa minha aula, tá ok? Então, agora que eu já fiz, já coloquei as minhas restrições de horários de professores, já organizei essa parte, que é uma parte muito importante, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse documento, vou salvar aqui, novamente em um webinar, substituir esse arquivo. Então, já salvei todas as minhas modificações e agora eu vou passar para o Antônio, que vai dar continuidade ao processo. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar. E agora eu vou pegar esse arquivo, vou compartilhar a minha tela e vamos dar seguimento a esse treinamento a vocês, a essa capacitação para vocês. Tá bom? Deixa eu só pegar o arquivo aqui. Já estou baixando na minha máquina para facilitar. Ok. Então, como nós falamos, o processo de baixar na máquina facilita para quando, como o Robismar nos orientou, que você aí quer trabalhar na sua casa, quer trabalhar, de repente, em outro lugar, você vai levar esse trabalho para casa para um final de semana, você pode especificamente fazer isso que nós estamos fazendo, salvando esses dados e aí clicando aqui nesta opção novo, né, dando 2 cliques, ele vai te perguntar se você quer buscar, sim, e aí você pode clicar, abrir um outro arquivo, claro, ressalvando. Se você já fez algo na sua máquina, tenha cuidado de salvar. Sempre importante é clicar no botão, salvar, armazenar, para que você não perca isso que você já fez, ok? Vamos lá, clicando no próximo, ele vai me abrir o local, e nesse caso, vou abrir aqui, que é o .org que nós estamos trabalhando, e vou dar seguimento, prosseguir, e ele vai trazer todas as informações que, desde o Robismar, né, desde a Márcia, Robismar e Débora fizeram, agora está na minha máquina. Então, se você também tiver um OneDrive, né, um lugar que você possa armazenar isso, você pode também compartilhar com outras pessoas, e elas podem fazer esse mesmo processo que nós estamos fazendo aqui. Ao buscar esse processo, nós vamos trabalhar aqui 3 itens importantes por demais, mas isso, cada momento, você vai poder mexer se você achar por bem fazer. Que é a primeira coisa que até o Robismar já nos falou, que é a questão da checagem. Importante você sempre validar os dados que você subiu. Sempre valide antes de qualquer procedimento, valida se o que você buscou está correto. Então, eu vou fazer uma checagem, clicando no botão, ele vai me verificar, né, se as configurações estão corretas que foram buscadas, ou você trouxe do Educamos, ou se foi feita alguma intervenção, isso vai aparecer. Automaticamente eu digo que sim, está tudo certo o processo. E aí, qual é o próximo botão? O próximo botão, que é o botão calcular.
Se nenhum erro aconteceu na distribuição de processos, nas restrições, automaticamente você já pode clicar no botão calcular para você ter a primeira solução, como já foi até mostrado aqui. Eu vou clicar e vou mostrar aqui a solução. Ele fez a solução, lembrando, gente, esse tempo que ele gastou aqui, que ele fez muito rápido, foi de acordo com o que eu coloquei, que na verdade a Débora colocou de restrição, colocou disponibilidades. Então, esse processo que de disponibilidade vai demorar ou não para o cálculo. Importante entender, Antônio, ele está me demorando no cálculo. Por que isso pode acontecer? Se você colocou muitas restrições, se você colocou menos professores no período que você quer fazer, isso vai acontecer, tá? Ao fazer isso, aqui eu vou entrar em curso agora, vou entrar aqui no curso, vou na aba solução e já vai me aparecer uma solução. E aí eu vou trabalhar agora nesse quesito da solução. Antônio, eu quero fixar mais uma aula, como a Débora falou, eu quero também mudar o professor. Antônio, eu tenho aqui um professor, mas ele não vai ficar comigo. Como é que eu faço? Como é que eu fixo uma pessoa? Como é que eu troco um professor? Todo esse processo nós vamos fazer nessa aba, quando eu estou dentro aqui, ó, da turma, eu tenho a solução, eu tenho as restrições e tenho as assinaturas. Nessa aba assinatura, você vai abrir e nessa opção de assinatura você vai poder fazer troca de professor, vai poder aumentar o número de sessões. Então vamos por etapa, Antônio. Me passa aí então a primeira parte que nós vamos fazer. Quero trocar o professor ou quero colocar um professor que não estava. Então, ó, tem uma coluna chamada Prof. Se você clicar nessa coluna, ele vai te abrir, né, essa tela complementar, e aí nessa tela vai te trazer todos os professores disponíveis, e esses professores você pode alocar ou tirar aquele que você não quer. Antônio, eu quero tirar um professor que ele não vai estar mais conosco, porque ele saiu ou um professor entrou. Então você vai marcar, vai passar ele para o seu lado direito, ou você vai marcar e passar ele para o seu lado esquerdo, que aí você tira ele daqui nesse momento aqui. Antônio, eu posso tirar e deixar apenas um? Pode, você pode fazer o procedimento que for benéfico para o seu horário, pensando na turma do primeiro ano. E aí, clicou no aceitar, ele já gravou. Antônio, então eu tenho que fazer todos os processos aqui de troca de professor, caso isso aconteça? Sim, eu tenho que vir fazer todas essas modificações antes de calcular novamente, mas nós vamos fazer aqui. Então, ó, por exemplo, eu vou no terceiro ano, tá aqui, eu vou entrar no terceiro, veja que vai aparecer aqui a minha matriz aqui, todas as informações, e temos aqui o número de sessões. Como já foi falado, nós podemos aumentar ou diminuir as sessões. Só que nós temos que tomar como base quantas sessões nós temos na primeira estrutura, que é nessa estrutura da solução. Quantas aulas eu tenho disponível na semana? Se é 30, se você se atentou, aqui embaixo você tem o número de sessões já colocada. Como o Robismar mostrou a você, se você fizer aqui qualquer modificação, clicou, acrescenta aqui, vou acrescentar mais uma aula, ele vai te dar uma mensagem, né, referente quando eu fizer o cálculo novamente. Por quê? Porque ele não está esperando 31 sessões, ele está esperando 30. Então, quando eu fizer o cálculo, ele vai me dar essa informação que está errado a quantidade de aulas. Importante entender que esse processo vai acontecer e aí tudo que tiver feito aqui na solução pode acrescentar ou ter algum problema que você vai ter que corrigir. Veja que, de acordo com as disponibilidades que foi colocado, as restrições, ele deixou matérias para fora. Automaticamente aqui você vai conseguir ver. E também, Antônio, eu posso arrastar e soltar essa pessoa aí? Posso. Ah, ele está marcando, Antônio, que é nesse lugar que eu quero ele. Eu posso vir e liberar a sessão. Eu posso arrastar ele novamente e soltar e liberar a sessão. E assim eu posso também fazer o meu processo. Aí ele já vai me dizer, olha, Antônio, nesse dia, mas mesmo assim eu quero forçar. Eu vou forçar, ele vai aparecer aqui, como é uma aula germinada, ele já trouxe a informação para cá.
Então, ficar atento nas restrições, que com isso vai gerar o quê, Antônio? Vai gerar facilidade para o processo que eu estou fazendo aqui. Então, nas assinaturas, nós viemos na aba Seção e fizemos esse acréscimo. Nesse momento, como eu fiz em Geografia, eu vou tirar de Geografia novamente, que era a quantidade correta, é uma, então eu vou deixar apenas uma seção. E olha só, gente, você acrescentou uma aula a mais, Antônio, mas não colocou a sala de aula. Então, com isso também gera um problema. Por quê? Porque eu tenho que dizer em que sala de aula aquele professor vai estar, aquela aula vai acontecer. Então, tomar muito cuidado, que aqui, ó, eu não me apercebi e eu acabei esquecer de falar. Mas é importante você entender que mesmo assim o sistema salvou, mas você tem que voltar aqui e ajustar de acordo com a sua necessidade, ok? Então, nesse caso, eu vou não aceitar, vou voltar aqui e tirar e deixar apenas uma aula para ficar corretamente como antes já estava, ok? Então, posso fazer também mais o que aqui, Antônio? Como a Débora já falou, trocar as cores. Você tem aqui embaixo as suas respectivas grades já conectada. Por exemplo, nós colocamos espanhol e ela já se conectou. Se você, ao olhar aqui na solução, perceba que espanhol, se você passar o mouse sobre, veja que ele já vai aparecer que é uma aula que vai estar germinada. O que é essa germinação? Estar juntas, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro. Então, é um professor que ele vai estar num lugar e vai receber os alunos das outras turmas no mesmo lugar para o sistema controlar esse processo. E isso também foi lançado no Educamos. Você disse lá no Educamos esse processo. Então, você disse que lá tinha uma atividade e essa atividade era para conter, né, no caso, a aula de espanhol, para essas turmas referente à turma do primeiro, à turma do segundo, é o mesmo professor, né? Ou se a gente pensar de uma outra forma, se eu tivesse aqui níveis de ensino, nível de espanhol, né, o básico, o intermediário e o avançado. Então, eu poderia fazer também esse procedimento. Ah, Antônio, nós temos aula de bilíngue e eu quero fazer a separação. É possível fazer isso? Foi conforme nós fizemos aqui a questão de espanhol. Ok? Então, importante falar isso, né? E aqui, para o processo, é esses 3 pontos importantes, e sempre que você fizer uma modificação, volte para a solução e faça uma checagem para ver se você não fez nenhuma mudança que não é o correto, tá? E depois calcular. Voltando esse processo, vou checar, então vou fazer a checagem, ok, e vou, posterior, calcular. O sistema vai fazer o cálculo novamente e vai nos apresentar as soluções corretas que ele identificou para o processo. Lembrando sempre, se uma das turmas aqui não tiver com a solução certa, não vai poder fazer o processo de consolidação. Tá certo? Então, primeiro momento sempre é fazer a checagem, fazer esse processo e depois é que vai fazer a consolidação. Tá bom? Então, nesse ponto aqui, está feito a minha parte de instrução. Antônio, Oi, Robson. então, tem uma. Vamos revisar as turmas. Pega aí o primeiro ano. Vamos lá. Tá vendo que no primeiro ano Verdade. tem biologia e tem geografia que não está correto. Então, vamos entrar lá na biologia. Entra Vamos aí abrir dentro, vai em biologia. Verdade. assinaturas. Assinaturas aqui. Vamos aqui em biologia. Mas vai primeiro em restrições, ver se tem alguma coisa definida lá. Então vamos. Ó, restrições não tem nada. Vamos na assinatura e vamos tirar a aula geminada de biologia. Vamos voltar ela para a aula simples. Como que faz isso? Então, importante aqui. Ah, Antônio, eu quero tirar a aula e não deixar ela germinada. Então, eu vou aumentar e, nesse caso, vou transformar aqui em 1. E, nesse momento, ele vai ter uma aula. E não esquecendo que eu já tinha falado da questão da sala que tem que ser colocada aqui nesse processo, tá? Vou Aceito. aceitar. E aí, ele vai ter... Calcula de novo. Vamos calcular novamente. Ok.
Que aí vai lá na solução, de novo. Vamos ver na solução. Ainda ele não trouxe. Tem Arrasta a biologia para os 2 horários de terça-feira, só para a gente ver se tem alguma restrição, alguma coisa. geografia. Acho que a Débora, quando colocou restrição. Então, o exemplo, Educamos tem uma restrição para esta caixa. Então, provavelmente ela colocou uma restrição no nome dela. É importante ver aqui, ó, só para deixa aberto essa tela, Tá. porque o sistema, a gente tem que ficar muito atento que quando ele não completa a solução é porque tem alguma restrição, tá? Então ele te mostra as mensagens ali. Então vamos lá na Débora agora e vamos tirar a restrição dela de terça-feira. Então, entrando aqui, ó, na professora Débora, e ela tem uma restrição que seria a sequência da aula aqui. Pode clicar em cima. Restrição. Vamos entrar na grade correta e deixar disponível. Beleza, calcula de novo. Calcular novamente. Ok. Vamos Volta lá ver na turma. na turma e vamos ver a solução. Ok, ainda tem. Ainda tem, vamos A gente está com muito horário fixo também. Fixo, Mas tudo bem. Tenta arrastar a biologia ali para terça-feira. Vamos. Por exemplo, Que Educamos tem ainda restrições para essa caixa. Tá. Por que está dando isso? Porque lá na disciplina de biologia, vamos na disciplina de biologia de novo, vamos retirar aquele tanto de professor que tem lá também. Então, nesse caso, biologia, eu vou tirar essa primeiro. Você vai clicar primeiro na turma. Sim, deixa eu só tirar a restrição que ele estava lá. Aí você vai na assinatura e vai em biologia agora. Isso. E nos professores, tirar deixa só a Aline. Tira todo mundo, deixa só a Aline. Porque não. Não, você acabou tirando a Aline. Não, aqui estava o supervisor. Como... Não, tira para tirar. Deixa um professor só. Tá. Tiramos. Aceitei. Calcula aí de novo. Vamos ver se ele... Sim. Volta na solução. Ainda não. Então tenta jogar lá de novo, biologia. Vamos tentar arrastar. Mais outra. Ok. E a geografia, vamos ver o que deu. Ok. Ele Desce aceitou. ali a barra de rolagem para ver se tem mais alguma coisa ali de disciplina. Ah, tem matemática. Tá. O que aconteceu? Ó, matemática tem 3 horários. Vamos ver lá em matemática. Matemática. Vamos lá na matemática e vamos tirar as restrições de matemática. Então, nesse caso, ela tinha colocado que ele é desmarca a distribuição dinâmica e deixa marcado. Deixa aí como um horário. Como um horário, beleza. Aceitei. Vamos calcular novamente. Sim. Ok. Volto na solução. Não, ainda tem. Não deu. Tenta fixar ela, tenta jogar lá a matemática. Vou arrastar, vamos arrastar. O professor não tem... Ela tem uma outra restrição nessa caixa. Então, vamos ver que é a Educamos, né? Que é a professora. Educamos. Vamos arrastar para essa outra. Também tem. Vamos entrar, então... Mas qual é a restrição de qual professor? Isso tem que ficar atento. Tá. Da Suelen. Tá, vamos retirar essa... Vai na disciplina de matemática e faz a mesma coisa. Aqui está com muitos professores na mesma disciplina. Então, ele está verificando, não está encontrando espaço na solução. Sim. Não, vai no professor. O professor, não. Não, só tem... Deixa só a Márcia. Só a Márcia. Então, marca a Márcia e tira os outros. Aceito. Okay. Isso. Calcular. De novo. Okay. Voltando para a solução. Não, ainda matemática, eu acho. Então desce aí, vamos ver. Vamos arrastar. Vamos arrastar. E vamos arrastar. Não. O que tá dando? Está conflitando com o projeto de vida. Tudo bem.
vai no horário da Márcia, vê se ela está com disponibilidades ou indisponibilidades. Então, vamos na professora Márcia. Professora Vai em Márcia. restrições. Restrições. Professora Márcia. Não tem Não tem restrição. restrição nenhuma, Não não. tem Tá tudo nenhuma. bem. Vai na Beatriz. Então, vamos na Beatriz. Agora não. Ok, a Beatriz está com algumas coisas ali. Tira a restrição dela. Isso, Dela. tira. Beleza, Tira. vamos fazer o seguinte. Vamos dar um... Checar. Não, pode calcular de novo. Checar já É. está ok. Pode calcular. Nesse Aí, vai na caso. turma. Vamos subir. Agora, no primeiro. Essa Não, aí, vamos ver. ficou o projeto de vida. Tá, projeto de vida. Vamos fazer o seguinte: em todas essas aí, Ah, libera todas as sessões. Todas essas é, que estão fixas, clica em cima e libera. libera. Então, vamos liberar A gente todas. acabou liberando, ele não está achando espaço. Pra gente Mas ele fazer o call. aceitou de qualquer forma, gente. Ó, importante aqui, que eu arrastei e ela aceitou para aquele dia. Eu quero que ele calcule. E aí, vou liberar e vamos Aí, calcular calcula agora. novamente. Ok? Aí ele Esse ficou refez. alguma? Não Acho ficou que não, nenhum. né? Não. Beleza, passa pelas outras turmas também. Vamos aqui passar para outra turma. Ok. Não ficou nada. Vai no terceiro. Também não Beleza. ficou nada. Gente, por Beleza. que a gente fez isso? É muito importante que para consolidar, claro, você pode consolidar várias vezes, mas é importante que o horário esteja completo, pelo menos na hora de consolidar. E você pode repetir a consolidação N vezes, não tem problema. Só tem que ficar atento depois num detalhe que pode ir salvando o arquivo para Márcia, Antônio. Só tem que ficar atento que se caso já tiver iniciado as aulas, essa consolidação não pode mais ser feita desde o início do ano letivo. Então, muita atenção. Por isso que o planejamento do horário e a configuração do gerador é realizada antes do início do ano letivo, mas pode ocorrer e pode ser realizada no decorrer também. A Márcia vai explicar isso também agora. Valeu, Antônio. Obrigado. Obrigado. Bom, como o Rubens mais explicou anteriormente, uma vez já calculada toda a solução, já foi feita todas as checagens e o horário ele está pronto para ir para o Educamos, vocês podem consolidar o horário. Então, o arquivo já foi me passado, eu vou aqui no botão aberto, localizo o arquivo na minha máquina. É esse arquivo, abrir. O Educamos já traz o horário para cá. Só queria passar para vocês uma situação aqui no Educamos. Então, por exemplo, quando o horário de uma determinada turma ele está sendo trabalhado no gerador de horários, o Educamos ele recebe essa informação. Então, por exemplo, aqui em dados horário, a grade que está sendo trabalhada, que no caso aqui é essa grade SM Educamos 2025, ela fica bloqueada no horário. E também em avaliação currículo, na aba horário da turma, então vou selecionar essa turma do primeiro ano do ensino médio. Quando clica na aba horários, fica assim uma mensagem: não é possível editar o horário da turma, porque ele está sendo gerado nesse momento, tente mais tarde. Então, agora eu vou consolidar. Uma vez que o horário está tudo certo, eu já vou vou incorporar esse horário no Educamos. Então, que ação que vocês precisam fazer? Márcia, Pode antes falar, de Robson. consolidar, só passa na solução das turmas, para todo mundo ver que que as soluções vieram. Só Você clica fala na aqui? turma. Isso. Tá. Isso aí, perfeito. Então, em cada uma das turmas, eu já peguei o arquivo que o Antônio me passou, então, ou seja, várias pessoas conseguem trabalhar no mesmo horário desde que compartilhem o arquivo que cada uma fez. Para quê? Para que outra pessoa possa trabalhar nele. Então, o instalador, ele pode ser utilizado, a licença, né,
para diversos usuários, usando a mesma licença, cada um entra com os seus dados de acesso, conforme os dados de acesso do Educamos. Então, várias pessoas conseguem trabalhar, e mesmo a pessoa, ela consegue trabalhar na escola, já com o instalador lá, com o programa instalado numa máquina do colégio, da escola, e ela pode instalar também o programa na casa dela, e com isso ela consegue trabalhar também em qualquer outro computador, tá? Com a mesma solução, desde que os arquivos que estão trabalhando no horário, eles estejam atualizados. Então, aqui a turma do terceiro ano já tem a solução. Pois bem, agora eu já tenho essa grade horária, né, toda certa, correta, eu quero subir essas informações para incorporar todas essas soluções que foram dadas para o SM Educamos. Então, eu vou clicar no botão Consolidar. Ele vai mostrar uma telinha aqui, que vocês conferem se estão todas certinhas, não? Se a grade são essas grades mesmas, e clica no botão Consolidar. Aí, atenção, há assinaturas e reuniões a serem colocadas na situação. Você realmente quer consolidar a situação? Eu vou colocar que sim, quero subir essas informações para o Educamos. Esperar finalizar o processo, aí ele coloca essa tela que ele identifica algumas assinaturas que foram identificadas aqui. Por exemplo, ele já pega que biologia é a biologia do SM Educamos. Então, ele já consegue identificar aqui quais são os componentes curriculares que também estão vinculados ao Educamos. E no caso aqui, tem uma opção, mostrar apenas disciplinas sem correspondência. Se tivesse alguma, ele mostraria quando eu faço essa marcação. Tá, no caso não tem, então olha só, eu quero importar todas e clico em aceitar. Aguarda ele executar a consolidação. Pois bem, deixa eu ver se ele colocou aqui na outra telinha aqui. Está aqui, ó, operação de consolidação executada com sucesso. Ok, volto aqui para o Educamos, vou atualizar aqui a tela. Eu vou em avaliação, currículo. Seleciono a turma que eu enviei aqui, encaminhei para o Educamos. Com isso, ele carrega o currículo, eu vou clicar na aba Horários. Olha só, já não aparece mais aquela mensagem de grade bloqueada, e aqui estão os horários que foram incorporados. Tá, nesse momento eu consigo fazer os ajustes do horário diretamente no Educamos, tá? Porque a grade, ela tá liberada, tá? Mas se a escola quiser, eu vou fazer uma alteração aqui dentro do Educamos, mas eu acho melhor fazer no horário. Se você fez qualquer alteração aqui, você pode abrir novamente o gerador e importar, por exemplo, buscar, quando você faz, ó, a solução, você escolhe abre o gerador e escolhe que você quer importar o horário do Educamos, tá bom? Seria basicamente isso. Vamos ver aqui a grade. A gente trabalha com sistema web, então nós conseguimos abrir várias abas simultaneamente, não? No navegador, para a gente trabalhar com várias. Então aqui vocês podem perceber, ó, que a grade... Ah, desculpa, eu importei aqui. Eu estou em 2024. Perdão. Eu tenho que trabalhar com 2025, né? Porque nós estamos no ano de 2025. Então, vamos lá. Grades horárias. Oh, ela ainda está bloqueada. 25. Então, aqui é a grade aqui, que foi incorporada do gerador para o Educamos, tá? Então, nesse momento que vocês estão trabalhando com 2 anos letivos, é muito importante, assim, a gente atentar também ao ano letivo que a gente está selecionado. Em relação à consolidação, é dessa maneira. Agora, a outra opção é a impressão. A impressão da grade de horários, ela pode ser feita aqui nessa tela pelo gerador de horários, na opção impressão. Nessa opção, eu seleciono qual que é a grade que eu quero. Eu quero imprimir todas, eu quero visualizar todas, ou uma determinada turma. Quero verificar, por exemplo, essas turmas. Clico no botão imprimir. Ele trouxe aqui para a minha outra tela do Educamos.
Nessa opção, eu tenho as opções de visualização a 100%, que eu consigo visualizar, para deixar mais confortável, para que eu consiga ler as informações. E a outra é aqui, olha, eu posso, nesse momento, imprimir. Posso escolher o formato de saída, se é Excel, PDF ou Word. Tá bem? Agora, no Educamos, como que vocês fazem para imprimir o horário? Tem algumas opções, ó. Vou voltar aqui para a tela inicial do Educamos, vou fazer o caminho de uma delas, que é a avaliação relatórios. Eu escolho o curso e depois, na aba listas, eu escolho essa opção aqui, olha, horários. E depois, existe, assim, cada base, várias opções de relatórios. Então, eu posso escolher uma delas, escolher essa daqui. Eu posso também, aqui no caso, temos um formato de saída, no caso do Educamos é somente PDF. E depois eu escolho a grade que eu utilizei para a turma que eu vou imprimir. Então, no caso é essa, escolho a turma que eu quero, também posso selecionar todas, e depois clico no botão imprimir. O Educamos, ele vai gerar o relatório, e você clica no link para ele fazer o download do relatório para sua máquina, e depois no arquivo, aí você consegue visualizar o arquivo com as informações referentes ao horário, tá bom? Então vem o curso, o ano, a turma e outras informações, a grade horária dos dias da semana e os horários. Embaixo vem os componentes curriculares e os professores de cada um deles, tá? Então tem o código do componente curricular e o nome dos professores que estão vinculados a ela. Tá? A outra opção de imprimir o horário. Bom, vocês têm a opção também, dentro do próprio currículo, visualizar na tela, olha, já voltou aqui para 2024. E a gente está trabalhando simultaneamente. Só fechar essa daqui. Essa marcação aqui da minha frente. Voltar. Pronto, hoje estou em 2025. A outra opção é no próprio currículo, que vocês conseguem visualizar, mas aí é uma consulta somente na tela mesmo do Educamos. Não tem nessa opção do horários, da aba horários, uma possibilidade de impressão. É uma consulta mesmo que vocês podem fazer, tá bom? Consultar as informações por aqui. Uma outra opção também de impressão, nesse caso individual, também por professor, além daquela de avaliação relatórios, é em dados usuários. Nessa aba de usuários, nessa tela de usuários, na aba colaboradores, eu localizo o professor, busco o nome dele, clicando Enter ou botão buscar, clico sobre o nome do professor, vai abrir a sua ficha, clica na aba horário, abre essa tela. Como nós estamos hoje no dia 10, né, de outubro, eu não tenho nenhuma informação cadastrada aqui, tá? Se fosse na data atual, que é do ano letivo, apareceria o horário do professor. Então, nesse momento, eu posso fazer a alteração aqui por data e depois clicar aqui no calendário, ir até o ano letivo lá de 2025, descer a tela, vir aqui, opa, pegar mais um dia um pouco mais para frente. Pegar um outro horário aqui. Eu não estou nessa semana, deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu o meu horário aqui, deixa eu mudar. Eu não estou no horário, vou pegar um outro. Vou pegar. A Débora está no horário? O Antônio? Não, Márcia, ele só vai aparecer quando o ano letivo de 2025 estiver ativo aí. Ah, Pegue tá. 24 mesmo, só para mostrar Tá. só para mostrar que aparece o horário aí. Que não ativou ainda o ano, né? Você tem disciplina esse ano? Tenho. Ó, tá aparecendo aí Então, já. aqui aparecem os horários e Ok. aqui embaixo tem o botão imprimir.
Então, por exemplo, a escola quer consultar o horário específico de um professor, ela tem a opção também de vir na ficha do professor, quando ela está visualizando algumas informações, e também ver o horário do professor, sem necessariamente ter que ir ter relatórios, né, do módulo de avaliação. Então, aqui tem uma visão geral do horário. Então, basicamente é isso, sobre a consolidação e o horário, como você, Rubensmar. Beleza, obrigado. Obrigada. Olha só, imagina a gente uma situação, como a Márcia comentou, o gerador ele pode ser usado N vezes, tá bom? Então imagina que ali o horário já está consolidado, como a Márcia mostrou. Um último ponto aqui, eu vou abri-lo novamente. Vou importar também do Educamos, não vou importar de arquivo, já está consolidado, 2025. E vou pegar a grade aqui, próximo. Pronto. E aqui vai vir para mim o que estava definido lá na solução. Deixa eu fazer um novo cálculo aqui só para verificar se está tudo ok. Aqui sim. Ok. Perfeito. Vamos olhar algumas perguntas, então, que surgiram aqui. Depois a gente vai enviar o PPT, só que o nosso tempo já está acabando Rubensmar, ali. Ah, aqui ele aparece assim lá, não precisa estar ativo, é que eu não estou mais no horário, mas ele aparece. tá bom. Beleza. Então, o Isaac estava perguntando no SESC como que faria, porque tem várias unidades, os professores são compartilhados. Isaac, a configuração do horário tem que ser feita por unidade, tá bom? O horário ele não vai conseguir ver essa vinculação entre as unidades. Então, cada unidade tem que montar o seu horário. Já verificar ali essas configurações e pré-requisitos. Tatiane pergunta se as restrições já vêm do Educamos. É que depende das restrições. As indisponibilidades, não. A indisponibilidade do professor deve ser definida aqui dentro mesmo. Então, por exemplo, supervisor Educamos, aqui dentro eu tenho a aba de restrição, aqui eu marco a indisponibilidade. Quando o determinado professor não pode dar aula. O que vem do Educamos são as turmas, os professores, a sala de aula, a quantidade de sessões. Então, isso já vem pré-definido do próprio Educamos. Também as turmas que são compartilhadas. Então, eu tenho lá a turma de espanhol, que ela está sendo compartilhada. Então, se eu clico aqui, dá para a gente comprovar que ela está sendo compartilhada com alunos do segundo e do terceiro também. Isso é uma coisa bem importante. Quando é o mesmo professor e a matrícula é por disciplina e eu quero nivelar as línguas, por exemplo, espanhol e inglês, o Educamos ele vai possibilitar que você junte alunos de diferentes turmas. Tá? Como fazer? Consigo fazer alteração após ter consolidado? Sim. É só importar novamente e recomeçar ali o cálculo e tudo mais, e atualizar e fazer a consolidação novamente. Esse processo pode ser repetido. O único cuidado é que quando eu for consolidar com o início do ano funcionando, ele vai me dar um alerta aqui que existem faltas, tarefas, então você não pode consolidar desde o início da grade, senão ele vai eliminar tudo que foi feito. Então, isso tem que ter muita atenção realmente. Vamos ver outras perguntas. Como faço para configurar a grade de horário de acordo com a disponibilidade de dias e horário dos professores? Isso a gente mostrou, que é a indisponibilidade, lá na aba restrições. Essa configuração toda passa muito por fazer corretamente a restrição do professor. Dizer para o sistema quando o professor não pode dar aula. Então, é clicar aqui em cima do professor e dizer aqui a restrição dele. O Robismar não pode dar aula na sexta-feira. Então, aqui eu vou marcar, vou selecionar tudo e marcar como indisponível. Vou liberar a minha quinta-feira. Pronto. Assim eu estou dizendo para o sistema que na sexta-feira eu não posso dar aula. O sistema vai verificar essa configuração ali. Outra pergunta.
Ok, configurar. É possível configurar o horário ou é padrão o que já está no programa? Não, é flexível, você que vai configurar. E ele vai dando os cálculos de acordo com as pré-definições que você realizar. Então, se eu calcular de novo, ó, ele não alocou nenhum horário para mim mais na sexta-feira. Se eu entrar aqui na solução, eu não tenho horário na sexta mais, ó. Estou liberado na sexta-feira. Então, eu vou ter aula na terça, na quarta, na segunda, outros dias aqui, tá? Então, isso é importante também. Deixa eu ver. A instalação do programa pode ser para mais de um colaborador, sim. Então, esse mesmo colaborador pode instalar mais de uma máquina. Só tem que tomar cuidado de salvar os arquivos. Então, como não é um programa web, você precisa criar o arquivo ali, salvar o arquivo, levar o arquivo e subir ele novamente contigo. O horário em azul. Horário em azul. Seriam esses horários. Entendi. Acho que quer falar. Mas beleza, aqui tem 3 passos fundamentais, só para a gente concluir. Então, tem a parte da checagem, que vai verificar toda a parte cadastral do sistema, que vem lá do Educamos, se tem professor na disciplina, se a quantidade de sessões é uma solução possível aqui de acordo com as lacunas, e se há sala criada também, sala vinculada. Então, ele faz essa checagem cadastral. Tem a parte do calcular, que é onde ele vai propor as soluções de acordo com as configurações que você for realizando. É que a gente aqui está usando só 3 turmas. Mas observem que quando eu clico no calcular, ele está processando alguma coisa aqui, ó, numa telinha azul. Então, aquele processamento é para achar soluções, tá? Então, ali ele vai procurar soluções. E a última coisa é o consolidar, que é quando você finalizar ali a sua solução. Olhei os horários, estão todos corretos. Como a Márcia mostrou aqui, eu posso imprimir. Então, eu faço a impressão e só depois disso que eu validar, tiver tudo certo, que eu vou subir para a tela do Educamos, que eu vou subir, fazer a consolidação. Consolidação. Quem está habilitado a logar neste software? O Isaac, a gente mostrou lá no início do vídeo, tem que estar qualquer usuário do Educamos que tenha acesso à parte de dados. Lá em dados perfis, você tem que dar permissão em avaliação/currículo. Então, o único pré-requisito, tem que criar um Não, usuário que ele, tenha ele acesso a isso. precisa, primeiro ele precisa solicitar, né, lá no Educamos, enviaram, ou ligar, ou enviar um e-mail para o suporte, ou no Educamos Makers e fazer a solicitação da ativação do gerador de horários. Aí é criada uma licença para a escola, essa licença é enviada e é só seguir os passos da instalação do programa e fazer as liberações nos perfis para todo o módulo de avaliação em currículo, nas opções do currículo. Sim, e com a abertura desse caso, Isaac, aí você vai ter um treinamento mais específico ali de como usar ali o gerador, tá? Tatiana também pergunta sobre a questão do horário. Aqui no canto esquerdo é o horário, a hora, vamos colocar assim. Então, essa grade, ela está prevista das 7 até meio-dia. Se eu quiser ver mais detalhadamente, posso clicar aqui Ó, posso clicar aqui em restrição, que também dá para eu ver certinho aqui quando começa e quando termina. Então, esses períodos aqui é o período que está configurado em cada grade, lá no Educamos. Então, se eu entrar aqui no Educamos, eu tenho aqui horários. Então, se eu pego aqui a grade, acho que ele vai estar bloqueada. Cadê? Vou pegar aqui qualquer uma, só para a gente ver. É que é 2025, né? Tudo bem, só quero mostrar uma coisa aqui. Ó, isso aqui, ó. 7, 11 e meia. Então, esse é o horário que vai pegar como referência. Ele carrega do Educamos para lá. Esses horários têm que ser alterados dentro do Educamos. Aqui, a Tatiana está perguntando aqui. Então, esse horário tem que ser alterado dentro do Educamos primeiro para ser carregado para dentro do gerador.
O gerador nada mais que vai fazer, vai refletir os períodos configurados. Então, se eu configurei 5 períodos lá, ele vai mostrar 5 períodos aqui. E assim por diante. Se é uma grade integral, ele vai mostrar a grade integral aqui dentro também. Então, isso vai ser de acordo com o Educamos também. Ok? Então, aqui, pessoal, deixa eu só mostrar aqui o meu Temos uma último pergunta do slide. Isaac Robismar, que ficou aqui. E Então, o Márcia? professor, tem mais uma pergunta aqui do Isaac que ficou. Então, o professor compartilhado, eu crio o horário de uma escola e para criar o horário desse mesmo professor na outra unidade, eu tenho que criar restrições nos horários já Não, tem que fazer estabelecidos? tudo de novo. No caso do SESC, são unidades diferentes. Não há uma ligação de horário entre uma unidade e outra. Então, se você configurou o horário de uma determinada unidade, se você já sabe que aquele professor vai estar indisponível em determinada unidade, na outra unidade, que você, no outro gerador vinculado a outra unidade, você tem que restringir o horário desse professor. Não tem vínculo automático entre unidades. É muito importante que isso fique claro, tá bom? Você tem que configurar e fazer lá a restrição manualmente. Lembrando que nós temos no dia 24 de outubro, nosso próximo webinar, que a gente vai falar sobre atividades extracurriculares. Então, pessoal, fiquem atentos aos links que nós já enviamos também de todo o material. Assim, acho que até segunda-feira a gente já deve estar liberando também esse link do gerador de horários. Ok? Então, gostaria de agradecer a todos. Obrigado à minha equipe, todos participaram. Excelente. E qualquer coisa, abrem o caso para quem não tem ainda o gerador de horário. Lembrando mais uma vez, façam a abertura do caso pelo Educamos Makers, nos envie e nós estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Até a próxima.